E vamos agora para a próxima sessão. Faça seu melhor no ministério. Um discurso com o tema: Como ter mais alegria no ministério. Ajude seu estudante a vencer hábitos impuros, que será feito pelo nosso irmão Jonas Leite. Vamos dar atenção. No tema dessa parte, foi usado a palavra vencer. Vencer hábitos impuros. Nos faz lembrar que os nossos estudantes estão numa luta e eles precisam vencer. Mas contra o que exatamente eles estão lutando? 1 Pedro 1,14 nos responde. Por favor, acompanhe comigo. 1 Pedro 1,14. E diz assim: Como filhos obedientes, parem de se amoldar aos desejos que tinham antes da sua ignorância. Lutar contra desejos. É claro que esse texto não se aplica só aos nossos estudantes. Todos nós lutamos contra desejos. Mas qual é a diferença entre nós e os nossos estudantes? Bom, é que nós, cristãos batizados, já temos um histórico de vitória. Já há alguns anos estamos lutando contra desejos, estamos vencendo, estamos agradando a Jeová. Mas muitos de nossos estudantes têm alguns vícios, hábitos imorais que desagradam a Jeová. E como por assim dizer, eles precisam virar o jogo ou passar a vencer esses desejos e agradar a Jeová. E com certeza é mais difícil para eles. Mas como ajudá-los? Bom, aqui na matéria da apostila, pelo menos podemos extrair 4 coisas que podemos fazer. Primeira, explique claramente o que Jeová diz ser certo e errado. Mas não apenas dizer que aquela da proibição que Jeová dá sobre um hábito impuro, mas também explicar o porquê. Nós, como instrutores, precisamos explicar o porquê Jeová pensa dessa forma. E aí o estudante ele vai começar a ver os benefícios, que Jeová lhe dá algumas proibições por amor a nós. Ele vai começar a enxergar benefícios como uma consciência limpa, uma boa saúde, em alguns casos, até uma situação financeira melhor. Segundo, concentre-se em ajudar o estudante a mudar o modo de pensar. Isso está de acordo com Efésios 4:23. Vamos ver? É um dos textos que talvez podemos usar para ajudar o nosso estudante. Efésios 4:23, que diz: Continuem a renovar a sua maneira de pensar. Todos nós precisamos continuar renovando a nossa maneira de pensar. E essa é a primeira coisa que precisamos fazer com o nosso estudante. Ele muda o modo de pensar e as outras mudanças serão consequências. 3. Sempre lembre seu estudante de que com a ajuda de Jeová, ele pode vencer um mau hábito, mesmo que tenha esse mau hábito há muito tempo. Na apostila, essa frase, a palavra pode está em negrito. Ele pode vencer. Mas por quê? Porque é bem comum, talvez, os estudantes dizerem: mas eu não consigo. Se livrar de um vício ou de um mau hábito é impossível para mim. Mas de acordo com Filipenses 4:13, com a ajuda de Jeová, com o poder de Jeová, ele consegue. Ele pode se livrar de um mau hábito. Então ensine seu estudante a pedir a ajuda de Jeová e também a identificar situações que podem levá-lo à tentação. 4 e último, incentive-o a substituir hábitos ruins por atividades que vão fazer bem para ele. Por exemplo, no vídeo que vamos ver daqui a pouco, a Jade ela fazia uso de maconha para talvez aliviar um pouco o estresse. Bom, existem muitas outras atividades que agradam a Jeová que podem ajudar a aliviar o estresse, como, por exemplo, exercícios, uma caminhada ao ar livre. Então, incentive o seu estudante a fazer esses hábitos que são saudáveis e que com certeza agradam a Jeová. Então, vamos ver o vídeo, ajude seu estudante a vencer hábitos impuros e depois vamos contar com a ajuda dos irmãos para responder 3 perguntas. Precisamos ajudar. A gente tinha conversado sobre isso. Eu
tava um pouco assustada. No que eu tava me metendo? Eu, batendo na porta das pessoas. Mas eu sabia que era a coisa certa. Um publicador também não usa sem prescrição médica substâncias que viciam ou alteram a mente. Como assim? Mas e se eu usar alguma coisa quando eu estiver estressada? Tipo, e se for só um pouquinho de maconha? Não tem problema, né? É por causa do estresse. Eu acho que eu não tinha entendido muito bem o que significava o uso médico. A gente se vê essa semana. Tá bom. Obrigado, Jade. Obrigada. A gente volta. Dá até pra imaginar o que a gente estudou depois. O texto diz assim: continuem a renovar a sua maneira de pensar. Eu sabia que era errado, mas parar de usar era outra história. Na verdade, parecia impossível. Eu consegui me livrar daquele vício para servir a Jeová. E eu tô muito feliz por isso. Conseguimos perceber quanta alegria, né? Então, a primeira pergunta: como os anciãos e Sara reagiram quando descobriram que a Jade tinha um hábito impuro? O irmão Christian Molina. Sara, ela tentou ajudar por meio de estudo, uns textos, como eles iriam encontrar ela naquela mesma semana fazer uma... Excelente, né? Muito bom. E será que eles ficaram talvez um pouco irritados? Qual foi essa reação? A irmã Monize Carvalho? Não, né? Eles se mantiveram bem calmos. Falaram, né, que iam dar essa ajuda, e a Sara também ficou calma e disse para os anciãos que elas voltariam, né? Então ela se manteve positiva, não ficou brava, mostrou que não ia perder a esperança em ajudar a Jade. Excelente, muito obrigado. Segunda, o que Sara fez para ajudar Jade? A irmã Kelly? Ela recorreu à ajuda da Bíblia, né? Então juntas elas puderam raciocinar Efésios 4:23, e lá fica bem claro, né, que nós temos que sempre continuar a renovar a maneira de pensar. Então, se Jade ela desejava realmente ser uma publicadora, ela ia precisar saber como fazer mudanças, abandonar aquela velha personalidade, né, e assim, então, deixar de lado hábitos impuros que desagradam a Jeová. Muito bem, muito obrigado. E a próxima, o que Jade fez para buscar a ajuda de Jeová? O irmão Jamilson. Então vimos no vídeo que foi difícil para Jade aceitar que não poderia viver servindo a Jeová e mantendo aquele hábito impuro, né? Então ela até pensou que isso seria impossível, mas ela buscou a ajuda de Jeová por meio da oração, né? Então ela fez uma oração a Jeová e isso a ajudou a tomar uma decisão firme a favor de fazer a vontade de Jeová. E no final vimos que ela conseguiu, né? Sim, com certeza. E qual foi o sentimento da Jade? E também Sara e todos os envolvidos, que conseguimos perceber no vídeo. Qual foi o sentimento, a irmã Amanda? Então, tanto a Jade, né, como a Sara, elas ficaram muito alegres, né? Porque deu certo, né? E até no final do vídeo a gente consegue ver isso na expressão das duas. E a mesma coisa vai acontecer, né? Se a gente não desistir dos nossos estudantes, a gente também vai sentir essa alegria.
Muito bem, muito obrigado. E com certeza essa alegria de ver ele fazendo mudanças e vencendo a luta contra desejos e hábitos impuros com a ajuda de Jeová vai dar alegria para toda a congregação. Muito obrigado também, irmão Jonas, pela excelente participação. Muito bom sabermos que Jeová está disposto a nos ajudar a renovar a nossa maneira de pensar. Nós temos agora, em conclusão da segunda sessão, Faça Seu Melhor no Ministério, um discurso com um tema intrigante. Um trabalho que exige humildade. E para esse discurso nós convidamos nosso irmão Christian Molina. Alguma vez já se sentiu cansado de, às vezes, escrever uma carta, ligar para algumas pessoas e ninguém dará atenção para você? Parece que seu trabalho não é gratificante. Você talvez não está conseguindo encontrar alegria, porque algumas pessoas desligam o telefone na sua cara ou até mesmo não querem ouvir o que você tem a dizer? Sabe, requer humildade trabalhar para Jeová, ainda mais no serviço de pregação. Jeová, ele permite que algumas pessoas escolham servir ou não servir a ele. Então devemos fazer o nosso melhor para com que eles escutem a Jeová. E podemos perceber isso aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 8 e 9, ele diz assim, ó. Por fim, sejam todos unidos na mente, tendo empatia, amor fraternal, terna compaixão e humildade. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Em vez disso, retribuam com uma bênção, pois vocês foram chamados para esse proceder, a fim de herdar uma bênção. Irmãos aqui presentes, nós podemos perceber que Jeová, ele espera qualidades da nossa parte quando nós vamos pregar e falar a outros. E nós podemos perceber isso, que aqui no versículo vem falando que nós devemos demonstrar humildade, ou até mesmo humildade mental, algo lá dentro do nosso íntimo. Também nós fazemos isso para fazer com que Jeová nos dê bênçãos. E como nós podemos colocar isso em prática? Ser humildes para, assim, tornar o nosso serviço de pregação mais confiável, mais receptível às outras pessoas. Nós vamos perceber que são de duas maneiras. Primeiro, lidar com a grosseria e segundo, evitar ser arrogante. Então, quando nós pregamos de casa em casa, ou quando nós talvez ligamos ou escrevemos cartas a algumas pessoas, alguns se concentram não só na nossa mensagem, eles pensam somente neles mesmos. Eles não entendem o que nós estamos querendo passar. Então isso faz com que eles nos tratem de maneira arrogante. Mas só que Jesus Cristo, ele ensinou o proceder correto de agirmos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, lá vem dizendo que Jesus ele não tratava as pessoas que insultavam ele com outros insultos, nem ameaçava as pessoas. Ele simplesmente confiava em Jeová. E nós podemos fazer isso. Como nós podemos copiar a humildade de Jesus Cristo? Notem só aqui o provérbio capítulo 25, o versículo 13. Provérbios, capítulo 25 e versículo 13, ele diz assim, ó: com paciência pode-se convencer um governante, e a língua suave pode quebrar um osso. Aqui nós podemos encontrar que quando nós agimos com paciência e humildade, vai fazer com que outras pessoas elas ouçam o que nós queremos transmitir a elas. Aprendemos que nossa maneira de reagir pode ajudar as pessoas a tornar melhor o nosso trabalho ou até mesmo venham conhecer a Jeová. Esse é o primeiro ponto, lidar com a arrogância. O segundo ponto, o primeiro é lidar com a grosseria e o segundo ponto é evitar a arrogância. Com o passar do tempo, quando nós pregamos, pode se tornar difícil ou até mesmo irritante quando outras pessoas nos tratam mal. Fecham a porta na nossa cara, desligam o telefone também. Mas
o que nós podemos fazer? Se nós agirmos da mesma maneira que ela, com certeza nós vamos estar fechando o coração do nosso morador. Então nós podemos fazer o conselho que Jesus ele mostrou aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28 e o 29, ele diz assim, ó: venham a mim todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos. Irmãos, podemos perceber aqui que quando nós pregamos, o intuito da nossa pregação é com que as pessoas elas se sintam melhor. Quando nós somos arrogantes com os nossos moradores, isso vai fazer com que nós não tornemos a mensagem de Jesus como um jugo leve. Vai ser mais difícil ela aceitar a mensagem de Jeová. Então devemos fazer o nosso melhor para com que as pessoas elas escutem realmente o que Jeová quer ensinar. E podemos aprender também que ser humildes na pregação nos ajuda em territórios difíceis, deixa mais receptíveis os nossos moradores, atrai outros à verdade do reino e além de agradar a Jeová. Podemos ter certeza de que sempre tratar com bondades outro, Jeová ele vai nos olhar e ele vai perceber o quanto humilde nós somos e assim ele vai retribuir a nossa ação. Muito obrigado também, irmão Christian, pela ótima parte que fez. Com certeza, às vezes a gente fica um pouco ansioso para preparar uma boa parte, mas o resultado Jeová sempre abençoa e foi o que vimos na sua parte. O irmão estava sendo observado, inclusive, na lição 13, que fala de usarmos ali pontos práticos para destacar a outras pessoas. E o livro bíblico de Provérbios 3, 21 fala da sabedoria prática, ou seja, tornar prático aquilo que vamos ensinar a outros. E no seu discurso nós vimos que o irmão fez exatamente isso, mostrou para nós alguns pontos práticos daquilo que nós precisamos fazer para desenvolver a humildade e que essa humildade vai nos ajudar, inclusive, no nosso ministério, independente da modalidade.